Estou iniciando uma videoaula sobre LT-Spice e o assunto será tipos de análise 1. Novamente, só reforçando, quando tiver esses números é porque eu falarei agora de alguns tipos, mas tem outros para serem comentados em outra videoaula, ok? Então, tentarei abordar aqui os principais, né? Os principais tipos de análise, ok? Então, qual é o conteúdo dessa videoaula? Nós veremos como que eu faço uma análise de ponto de operação, né, através da diretiva OP, né, diretiva SPICE, análise de transientes, muito utilizada, onde a gente vê os sinais, né, ponto TRAN, né, que é a diretiva SPICE, e análise de varredura DC, que é o ponto DC. E a gente vai encontrar um pouco no HELP, onde eu encontro essas diretivas aí no HELP. Okay? Então, vamos iniciar. Bem, eu já tenho alguns arquivos prontos para poder dar velocidade aqui, né? Então, a primeira análise que eu quero comentar com vocês é a análise de ponto de operação. Eu tenho um circuito aqui, né? Um circuito simples, um circuito misto, né? Série e paralelo, uma fonte de 12 volts. Eu nomeei esse trecho, esse nó aqui do esquemático como o rótulo A e depois o rótulo B aqui. E aqui embaixo é o zero, né, que é a nossa referência, ok? Então sabemos que a corrente total ela passa por esse resistor, ela encontra um nó, ela se divide em duas, né, depende do valor da resistência, onde esse valor dessa corrente será maior do que essa, porque essa aqui tem uma maior resistência, então maior oposição, e aqui passa maior corrente com relação a esse ponto. Depois ela se une novamente e sai o I total, né? E vai pela fonte, seu caminho convencional. Então, esse é um tipo de operação DC, né? Então, onde que a gente seleciona também os tipos de simulações? Eu venho aqui em Simulate, né? Eu já selecionei aqui embaixo, já tá, mas só para mostrar como que a gente chega na janela das simulações. Aqui estão as janelas de simulações. Análise transiente, uma análise de pequenos sinais AC que nós veremos em outra oportunidade. Nós veremos aqui varredura DC, né? DC Sweep. Né? Aqui tem de ruído, aqui tem transferência DC, nós não veremos agora. E nós veremos agora o ponto de operação. É isso, ele já insere essa diretiva .op aqui, quando deu OK, já estava inserido. Então, nessa videolado veremos transiente, varredura DC e ponto de operação. Então, essa agora aqui é o ponto de operação. Então, já está configurado o circuito, eu estou com a análise aqui selecionada, que é a análise de ponto de operação, e vou executar. Só vou trazer o circuito um pouquinho para cá, vou executar. Então, na verdade, a análise de varredura de ponto de operação, desculpe, ela basicamente passa um resumo de todas as tensões e correntes do circuito, né? Então, olha aqui, ó, no ponto A, a tensão no ponto A, eu tenho 12 volts, que é a tensão da fonte, com relação ao zero, tá correto? A tensão no ponto B, aqui, vai ser com relação ao zero, é 4,8, né? Se a gente fizer o cálculo desse circuito, ver aqui a corrente, a resistência equivalente, ver a corrente total, enfim, com certeza teremos, né, através da lei de Ohms, aí teremos, de Kirchhoff e Ohms, teremos aqui 4,8 volts. Né? E aqui eu tenho assim, a corrente no resistor R3, ok? É a corrente que passa aqui, olha, ela é um pouquinho menor do que a que passa no R2, né? Na verdade, a do R2 é o dobro, porque a resistência é metade do valor de R3 do R2. E aqui é a corrente total, né? Então é o 24 aqui. Então, isso aqui está em amperes, mas isso aqui vai dar 2,4 mili. Essa aqui em R3 é 0,8 mili, essa aqui em R2 é 1,6. Somando 0,8 com 16 dá os 24 total, conforme assim. Então, enfim, a gente tem todo o detalhamento aqui de correntes e tensões. Esse tipo de análise. Okay? Vamos para o segundo tipo de análise. Vou salvar aqui. A gente vai ver a análise transiente agora. Ok? Olha, vou selecionar aqui a análise transiente. A análise transiente é uma das... Sabe, todas são importantes, obviamente, a análise, mas como ela tem a parte gráfica, né, como se fosse um osciloscópio, eu vejo todas as formas de ondas, os sinais de corrente, tensão, potência, então ela é bem interessante, né? Também vou colocar do lado aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz um circuito simples aqui, uma fonte senoidal, né, um AC, alimentando um resistor e um capacitor, né, ok? Então foi selecionado aqui, ó, a análise transiente através, como eu disse, ó, desse menu.
Eu venho aqui, ó, é na primeira aba. Ela tem vários parâmetros, a gente vai ver isso conforme a evolução do software, né? A gente vai fazer mais videoaulas, mas aqui a gente vai usando a parte básica. Qual é o stop time? Então ela começa de 0 e vai parar em 100 milissegundos. Então ela vai inserir essa diretiva aqui automaticamente no circuito. Ó, ponto tran, que é a análise transiente, e o tempo dela de análise, 100 milissegundos. Ok? Quando eu dei esse ok, ele tinha inserido aqui. Então agora basicamente é só rodar, né? Só dar um run aqui, rodar. Ok, então eu abri uma janela para eu ver os traços, os sinais. Agora que eu venho o caminho aqui no circuito e vou pedir aqui, né? Na verdade eu vou selecionar o que eu quero. Quando eu apareço aqui no nó, eu apeço uma ponta de prova. Se eu clicar, ele vai mostrar tensão com relação ao 0. Olha lá, então como a alimentação é 10 volts de pico, lá tem um 10 volts de pico. Se eu quiser ver a queda de tensão sobre um componente, não com relação ao 0, eu clico com o botão esquerdo, seguro, ela vai virar uma ponta de prova preta e eu solto, olha lá. Essa é a tensão em R1, ok? Se eu quiser medir essa tensão aqui sobre o capacitor com relação ao 0, ela aparece só essa ponta de prova. Então, desse ponto, né, com relação ao 0, eu tenho essa forma de onda. Como é um circuito capacitivo aqui, então tem um deslocamento, né, de tensão e corrente, né, normal do circuito, então a gente já pode ver tudo isso, fazer todas essas análises aqui. Ok? Se eu quiser, quando eu estou fazendo um tipo de análise, se eu quiser medir corrente, então quando eu estou medindo o potencial, tensão, aparece a ponta de prova, né? E quando eu quiser medir sobre um componente, eu seguro, tal, como disse. Mas se eu quero medir a corrente que está passando no componente, olha, quando eu passo por cima do componente, aparece tipo alicate ao perímetro. Então se eu clicar, ele aparece a corrente também, e olha que ele abriu mais um eixo lá do lado direito do gráfico, né? Um eixo Y, que é a corrente. Se eu clicar 2 vezes no meu sinal, ele vai limpar, eu estou querendo dizer que eu só quero ficar com esse sinal. Então tinha outros sinais, eu cliquei 2 vezes aqui e já ficou só com esse sinal. Então esse é o sinal de corrente, ó, sobre o resistor, né? Se eu quiser o sinal de corrente sobre o capacitor, eu clico 2 vezes também, ok? Se eu quiser saber a potência, o sinal da potência dissipada aqui nesse resistor, eu fico sobre ele aparece aquele alicate, eu aperto o Alt. Aí ele aparece um termômetro, olha, então eu cliquei 2 vezes só para ficar. Então isso aqui é a potência que está sendo dissipada no resistor. Então essa é uma análise muito bacana, né? Análise transiente, é desse jeito, ok? Que a gente faz análise. Vou para mais um circuito aqui, a última análise, né? O tipo de análise de varredura DC. Na análise de varredura DC, eu montei aqui um circuito também para adiantar aqui, só para se familiarizar. Então eu tenho uma fonte de corrente, a princípio ela está com 0 aqui, ela chama IB, ela está injetando uma corrente na base. Eu tenho aqui uma tensão de VCE, né, entre o coletor e o emissor, está zerada a princípio, por quê? Nessa análise de varredura, eu vou fazer uma varredura de valores dessas fontes de tensão ou corrente. Então aqui que eu estou pedindo aqui, olha, como é que eu configurei primeiro isso? Eu venho de novo aqui em simulação, aí eu selecionei essa aba de DC Sweep, que é a varredura DC. Aqui eu posso configurar, olha, para vocês verem, até 3 tipos de fonte que são usadas no esquemático, eu posso configurar aqui para eles fazerem varredura. Então a primeira que eu escolhi foi essa daqui, olha. Eu escolhi que a tensão de VCE varie linearmente de 0 a 15, incrementando de 2,5, ok? Então ele vai fazendo essas varreduras desses sinais no circuito, ok? Depois, com a segunda fonte que eu também configurei foi a corrente de base, lá, a fonte de corrente, que para ela variar linearmente, começando de 500 microamperes até 2000 microamperes, variando, incrementando de 250 microamperes, tá, ok? Então ela vai fazer as varreduras nessas fontes, nesses valores, ok? Então como que funciona? Se eu clicar aqui, ele aparece de novo, como se fosse uma análise de transiente, aparece a janela. Aí eu vou dizer o que eu quero, que nem normalmente uma curva característica para esse tipo de varredura, assim, quando eu tenho varredura da tensão entre coletor e emissor, variando corrente de base, qual é a corrente de coletor? É uma das curvas bastante característica, uma curva característica do transistor, né, dos transistores, dos FET, muito usado nos datasheets. Então ela é interessante, ó, olha como que eu pego aqui, ó, a corrente, olha, virou um alicate, aqui está o potencial, mas aqui está a corrente no coletor, ó. Olha, exatamente essa curva que normalmente que eu tenho no datasheet, né?
ok? É onde eu posso traçar uma reta de carga. Então, essa curva é muito bacana, muito interessante, muito utilizada. Então, a gente consegue isso através da varredura DC. Então, a gente viu 3 tipos de análise, né? E agora, só para concluir aqui, eu quero mostrar um pouco do help, né? Sobre as diretivas SPICE relacionada às análises. Então, eu venho aqui no help, olha. Então, basicamente, as diretivas SPICE são comandos DOT, né? São comandos DOT. Comandos DOT são esses comandos, são essas diretivas, comando DOTs ou chamados de diretivas SPICE. Existem alguns comandos DOT, algumas diretivas SPICE que estão relacionadas com tipo de análise, né? Que nem, ó, esse comando, essa diretiva SPICE.dc, foi essa que nós fizemos agora por último, a varredura DC. Ok? A análise transiente, aqui, ó, ponto .tran. Então aqui o help vai explicar como eu configuro, o que é parâmetro, que é opcional ou não. E ponto .op, as que nós vimos, né? Então das 3, olha, também são diretivas SPICE, né? Nem todas as diretivas SPICE são tipo de análise, né? Que nem a ponto .end para fazer, olha, o final de um subcircuito e assim vai, outras funções. Mas são todas as diretivas para análise também constam aqui nessas diretivas SPICE no help. Para vocês, se quiser entender melhor, é só procurar aqui no help, ok? Bom, sendo assim, eu finalizo mais uma videoaula. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.